Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês alguns dos pilares da minha estratégia de investimentos de longo prazo. Como é que eu faço para alocar meu capital buscando extrair o máximo de eficiência desses recursos investidos? Por que eu acabo investindo muito mais nessa classe de ativos que são as ações e deixo um pouco de lado, pelo menos por enquanto, os fundos imobiliários e também a renda fixa ali em segundo plano. Pessoal, é importante a gente entender que o Tesouro IPCA+, ele acabou entregando retorno maior do que muitas ações nos últimos 14 anos. Mesmo assim, eu ainda acredito que as ações elas têm alguns diferenciais que acabam entregando retorno maior se você souber fazer uma boa gestão da sua carteira de investimentos. E é isso que eu vou trazer para você nesse vídeo. Meu amigo, se você está na sua caminhada para gerar renda passiva, para construir um portfólio diversificado com foco em dividendos, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que muitos insights trazidos aqui vão ajudar você bastante na sua caminhada como investidor. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e um comentário para falar para mim quais são as suas 3 principais ações da sua carteira. Isso me ajuda demais a ganhar engajamento aqui nessa plataforma. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, inicialmente, olhando para o principal índice que representa a performance do mercado de ações, a gente vê que o nosso índice Bovespa ele vem lateralizado há mais de 3 anos. Então, desde agosto de 2020, esse índice está oscilando entre 100 e 120 mil pontos. Entretanto, quando a gente olha para o preço sobre o lucro histórico dos ativos negociados em bolsa, a gente vê que atualmente existe um desconto bem abaixo da nossa média histórica. Como a gente pode perceber, essa taxa de desconto oscila bastante ao longo dos anos. A gente percebe que na última década abriram várias oportunidades de comprar ativos de qualidade a preços descontados e existem também os momentos de melhora do ciclo econômico, onde existe uma forte valorização desses ativos. Então aqui tem o primeiro aspecto que me leva a preferir muito mais investir em ações. Então toda essa volatilidade e instabilidade do mercado acaba abrindo diversas janelas de oportunidade que me permitem comprar ações de altíssimo nível de qualidade a preços extremamente descontados, muitas vezes muito abaixo do valor patrimonial daquele ativo. Um exemplo bastante claro e recente disso são as ações da Neo Energia. Pessoal, a Neo Energia é uma empresa do setor elétrico que atua nos 4 segmentos do setor, tanto no segmento de geração, de distribuição, de transmissão e de comercialização. Uma empresa bem completinha que tem gerado excelente crescimento da sua lucratividade nos últimos 5 anos. A gente percebe que antes do ano de 2017 a empresa era uma. A partir de 2017, a empresa ela parece que se transforma da água para o vinho. O que aconteceu aqui? Na verdade, um grupo espanhol chamado Iberdrola, ele compra a participação majoritária no capital social da Neo Energia e vem realizando um trabalho excepcional, extraindo o máximo de eficiência desse ativo. Isso fica muito claro quando a gente olha para a margem líquida da companhia. A margem líquida, pessoal, é a capacidade que a empresa tem de converter as suas receitas em lucro líquido, tá? Quanto maior essa margem, maior o nível de eficiência daquela companhia. E a gente vê essa margem saindo de 2% em 2017 e alcançando o patamar de 11% agora em 2023. Então a gente percebe um forte ganho de eficiência operacional desse ativo. A Neo Energia é uma empresa muito interessante para o longo prazo porque o modelo de negócios dela visa justamente identificar ativos com bom potencial de retorno no mercado. Basta ver o que ela fez com a SEB lá em Brasília. Então ela faz a aquisição da SEB e a partir daí ela faz toda uma arrumação da casa, realizando o enquadramento regulatório desse ativo, trabalhando na redução de custos, redução de despesas, aumento das receitas e no final das contas ela pega a SEB em Brasília e multiplica o EBITDA da companhia em 3 vezes, isso em apenas 2 anos. Então a gente percebe como a Iberdrola ela consegue extrair eficiência dos ativos que ela vem adquirindo ao redor do mundo. E fazendo uma análise horizontal mais detalhada, a gente vê como a Neo Energia tem conseguido gerar valor para os seus investidores nos últimos 5 anos. Uma evolução de 126% na margem bruta, uma queda ano a ano de 4% nas despesas operacionais. Olha só como é que ela vai enxugando custos e reduzindo as despesas da companhia. Além disso, o EBITDA tem crescido 216% e no final das contas, uma redução de custos, aumento da receita e evolução do EBITDA acaba gerando um forte crescimento do lucro líquido da companhia. Então a companhia ela apresentou um crescimento de 792% na sua lucratividade em apenas 6 anos. Então uma forte geração de valor. Pessoal, e o mais interessante nisso tudo é que apesar da Neo Energia estar apresentando um forte ganho de eficiência nos últimos 6 anos,
melhorando seus níveis de lucratividade, reduzindo despesas e entregando um trabalho de qualidade para o seu acionista, mesmo assim o mercado vem precificando essa empresa bem abaixo do seu valor patrimonial, que no meu ponto de vista acaba se constituindo como uma assimetria, ou seja, um descasamento entre o valor do ativo e o preço pelo qual ele está sendo negociado em bolsa de valores. Então essa oscilação, essa instabilidade no mercado de renda variável acaba abrindo esse tipo de oportunidade. Pessoal, então essa é a grande vantagem do investidor de ações. Então ele consegue comprar muitas vezes uma companhia com altos níveis qualitativos, melhorando bastante os seus índices de eficiência, gerando um forte crescimento da lucratividade a longo prazo, com um desconto exacerbado, é algo que não condiz com a qualidade que a companhia vem apresentando. Um PL aqui de 4,6 e um preço sobre valor patrimonial de 0,79. Se a companhia tivesse com problemas operacionais, isso aqui justificaria esse desconto. Mesmo assim, não é isso que a gente está vendo nos resultados que ela vem entregando nos últimos 5 anos. E já são 5 anos de históricos de excelente resultado. E mesmo assim, o mercado está negociando esse ativo com um desconto de 21% em cima do seu valor patrimonial. Então, esse tipo de oportunidade, quando você consegue aliar qualidade e preço justo, trabalhando principalmente nas assimetrias do mercado, você tende a conseguir gerar retornos explosivos a longo prazo. E é por isso que eu acabo tendo uma preferência maior por ações, por entender que essas oportunidades elas vão acelerar bastante a minha construção patrimonial a longo prazo. Nesse sentido, pessoal, eu procuro diversificar minha carteira olhando para setores que eu acredito que sejam perenes para o longo prazo, que vão sofrer poucas influências do ciclo de mercado e que também vão gerar bons dividendos. Então a nossa carteira está bem balanceada, com cerca de 24% no setor de commodities, principalmente voltada aqui para papel e celulose. Além disso, quase 50% da nossa carteira está no setor financeiro. É muito difícil hoje em dia você não olhar para o setor bancário, um setor bastante resiliente para os ciclos econômicos, que paga bons dividendos e que ainda apresenta um desconto exacerbado em alguns ativos. Então nós temos aqui o Banco Bradesco, que está muito descontado atualmente. Temos a Itaúsa, que é o melhor banco da América Latina. Temos aqui o Banco do Brasil, que é um banco que tem uma forte ligação tanto com o agronegócio quanto com o funcionalismo público, e temos também aqui a BR Partners, que é um banco bastante interessante, uma microcap que pode gerar um retorno explosivo para essa carteira, tanto em dividendos como em valorização. Temos aqui também a Celesc, que é uma empresa do setor elétrico lá do estado de Santa Catarina, que tem melhorado muito as margens e que também está apresentando um desconto absurdo em cima do seu valor patrimonial. Então a maioria das ações aqui, pessoal, não vai gerar um dividendo explosivo no ano de 2023, mas vai gerar um forte crescimento de renda passiva para o longo prazo, tá? Então quando eu invisto numa ação, eu não estou investindo olhando para o dividendo dos próximos 12 meses, não, eu estou olhando para o crescimento dos dividendos nos próximos 20 anos. E é por isso que você está vendo nessa carteira muitas ações fora do consenso, como a Celesc, a BR Partners e principalmente a Blau Farmacêutica, que é uma das ações que eu tenho olhado com mais atenção atualmente. Pessoal, e para vocês entenderem o impacto de você carregar um ativo para um longo prazo, porque que isso é muito benéfico para a sua construção patrimonial, eu gostaria de trazer um gráfico comparativo para explicar a correlação entre a renda fixa e a renda variável, tá? Então aqui tem dois títulos de renda fixa, que é o CDI, que representa praticamente ali a taxa básica de juros, um título com bastante liquidez e com uma rentabilidade ok. Nós temos aqui também o IMAB, que é uma representação do Tesouro IPCA+, tá? Então quando você investe para um longo prazo e não quer ter dor de cabeça de fazer a gestão de uma carteira, uma das opções viáveis para você é um Tesouro IPCA, principalmente se você consegue um IPCA mais 6% ou superior. Pessoal, então o Tesouro IPCA ele vai conseguir te entregar uma rentabilidade acima da média, já que ele vai te dar tanto a inflação do período quanto uma taxa pré-fixada. Mas se você quiser ter um pouco mais de paciência, realizar o estudo de uma ação, de um ativo que pode gerar valor para você a longo prazo, provavelmente as ações acabam sendo a melhor opção. Primeiramente porque, como mostrei para vocês, vocês conseguem trabalhar em cima de assimetrias do mercado, ou seja, ativos de altos níveis de qualidade com preços muito descontados. Isso tende a entregar uma rentabilidade muito acima da média, que é o famoso Value Investing. Mas mesmo se você fosse um investidor mediano que fizesse aporte em ações praticamente óbvias, como o Banco do Brasil, Transmissão Paulista ou Itaúsa, e carregasse essas ações reinvestindo todos os dividendos, ainda assim você teria um retorno
bastante interessante. Então o Banco do Brasil entregou aqui 700% de retorno, Transmissão Paulista 531% de retorno e a Itaúsa 428% de retorno. Porém, esse retorno da Itaúsa aqui, pessoal, ele está errado, tá? Então eu fiz o retorno detalhado tanto da Transmissão Paulista quanto do Banco do Brasil e os retornos saíram bem parecidos aqui com o do site Mais Retorno. Mas eu já percebi que quando o ativo ele bonifica, essa bonificação ela não entra aqui na conta do gráfico, tá? Então eu fiz um estudo detalhado da Itaúsa com investimento em janeiro de 2009 e o carrego das ações até agora 2023. E o retorno verdadeiro da Itaúsa foi de 658%, bem próximo ali do retorno do Banco do Brasil. Isso porque no site Mais Retorno ele não considera, pessoal, as bonificações do período. Pessoal, outro ponto muito importante que o investidor de longo prazo muitas vezes deixa passar despercebido é que você pode utilizar os dividendos da sua carteira para aumentar a eficiência dela. E como você consegue fazer isso? Você vai direcionar os dividendos para a melhor opção do momento. Então, muitas vezes a Itaúsa vai te pagar um dividendo que você não vai investir nela mesmo, se ela não estiver em um bom momento de compra. Mas pode ser que o Banco Bradesco esteja passando por um momento de mais turbulência, apresentando um desconto exacerbado em cima do seu valor intrínseco, e você pega os dividendos da carteira, que pode ser os dividendos da Klabin, do Banco do Brasil, da Celesc, que vai direcionar para a melhor oportunidade daquele momento. Sempre lembrando de fazer um balanceamento adequado entre setores e também classes de ativos. Então, se você está investindo bastante em uma ação e ela acaba subindo muito na sua carteira, comece a olhar para as empresas que estão um pouco mais descontadas. É claro que você deve sempre acompanhar os resultados, pessoal. Então, muitas vezes uma ação ela vai começar a crescer muito na sua carteira, entretanto, a lucratividade dela está crescendo uma taxa muito superior do que as demais ações. Então, nesse caso, você tem que estabelecer um novo preço teto para essa ação para você continuar sócio daquela empresa acumulando participação a longo prazo. Mas lembrando sempre de fazer um equilíbrio e manter a diversificação. A diversificação ela é importante para o investidor de longo prazo, pessoal. Principalmente porque ela te protege de coisas que estão fora do seu círculo de competência. Nós temos vários exemplos no mercado nacional. A IRB, que era uma queridinha do buy and hold até 2019, ela teve um problema que nem mesmo muitos analistas do mercado conseguiram identificar. A própria Americanas recentemente, tivemos também o caso da Eternit no passado, então tem coisas que você não consegue controlar e a única coisa que pode te proteger disso é uma diversificação adequada. Mas toma cuidado também para você não pulverizar os seus investimentos, tá? Pessoal, aqui no clube de membros do canal eu trago sempre uma planilha atualizada com as vantagens de cada ativo que a gente acompanha, os pontos chaves da análise, o meu preço teto para aportes, os dividendos que eu projeto para médio prazo e também algumas observações a respeito do ativo. Então, um dos ativos que eu tenho em carteira e que eu gosto bastante é a própria Itaúsa, tá? A Itaúsa me pagou mais dividendos esse ano, estou com dividend yield ajustado pelas bonificações superior a 7%. E por que eu invisto na Itaúsa, pessoal? Bom, existem alguns fatores que evidenciam um potencial qualitativo acima da média e muitas vezes você não pode olhar só para o valuation. Você tem que levar em conta também critérios de qualidade, porque isso é uma proteção natural para o seu patrimônio a longo prazo. E no caso da Itaúsa, ela é a detentora de marcas líderes do mercado, possui controle da marca mais valiosa da América Latina, que é o Banco Itaú, uma ação com alta resiliência nos resultados, bom network para rastrear e identificar oportunidades de investimento. É só ver o case XP, né? Então o Itaú vai lá, compra XP em 2017 e consegue multiplicar em 10 vezes o capital em menos de 5 anos. Então é um ativo que consegue sim identificar oportunidades do mercado. Hoje o meu preço teto para aportes em Itaúsa é R$ 8,50. Na verdade, eu começaria a olhar para esse ativo caso ele viesse abaixo de R$ 8,00, já que eu tenho uma posição bastante relevante na minha carteira, então não é algo que eu quero, que eu tenho prioridade para aportes no momento. Mas se ela viesse para baixo de R$ 8,00, inevitavelmente eu me esforçaria para comprar um pouco mais de Itaúsa, visando aumentar a posição para o longo prazo. Eu acredito que abaixo de R$ 8,50 ela poderá apresentar um yield de 7% já nos próximos anos. Então a tese aqui é aliar resiliência com boa rentabilidade. Uma empresa de baixo risco para sua carteira de investimentos de longo prazo. Pessoal, então é assim que eu faço a gestão dos meus investimentos, sempre tentando aliar um bom preço com um excelente nível de qualidade, aumentando a posição em empresas de setores perenes que vão gerar riqueza para mim a longo prazo e vou sempre buscar me beneficiar desses ciclos econômicos. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer ter acesso a essa planilha com os ativos que estão no nosso radar, além de vídeos exclusivos com análises de empresas esquecidas pelo mercado, eu te convido a fazer parte do nosso clube de membros. Aqui você vai pagar apenas R$ 2,99
para ter acesso a um conteúdo de primeira linha, podendo cancelar a qualquer momento. Se fizer sentido para você, fica o convite. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Deixa o seu like e um comentário para me ajudar a fortalecer meu canal aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.